Eu nunca imaginei que, servindo a Deus dentro da igreja, eu ainda estaria em perigo espiritual. Sim, eu estava na casa do Senhor, lidando com o som dos cultos, ajustando microfones, testando os volumes, mas por dentro, minha alma gritava em silêncio. Eu era sonoplasta na igreja, alguém que muitos viam como consagrado, envolvido, firme na fé, mas havia uma guerra que ninguém via, uma batalha secreta, e aos poucos, fui entendendo que não basta estar no templo, é preciso estar limpo por dentro. O que eu vou te contar aqui não é apenas um testemunho, é um alerta espiritual, porque algo aconteceu comigo que mudou completamente a minha vida, e pode mudar a sua também. Por fora, minha rotina era perfeita, louvor, palavra, oração coletiva, mas por dentro, os pecados sexuais estavam corroendo minha alma como um veneno silencioso. A pornografia se tornou um hábito escondido. A masturbação, um alívio momentâneo que vinha sempre acompanhada de culpa. Pensamentos impuros dominavam minha mente quando ninguém estava por perto. Eu achava que tinha o controle, que bastava orar depois, que era apenas uma fraqueza da carne, algo que Deus entendia. Mas mal sabia eu que esses pecados sexuais demoníacos estavam abrindo portais perigosos no mundo espiritual. As tentações não paravam. Mesmo em meio aos louvores, meu coração estava dividido. Os olhos pareciam ungidos na igreja, mas desviavam facilmente no celular à noite. As palavras eram santas no domingo, mas os desejos eram sujos na segunda-feira. Eu me tornei escravo disfarçado de servo. E o pior, achava que ninguém sabia, que dava para esconder do mundo, e talvez até de Deus. Mas a verdade é que existem demônios sexuais que agem no invisível. Eles operam no silêncio do quarto fechado, nos pensamentos alimentados em segredo, nas conversas com duplo sentido que parecem inofensivas. E eu estava caindo direto nas armadilhas deles, dia após dia. A sensualidade, a fornicação nos pensamentos, as fantasias com pessoas reais. Tudo isso parecia pequeno demais para ser pecado aos meus olhos. Mas no mundo espiritual, cada ato, cada clique, cada pensamento impuro estava acumulando peso, sujeira e distância entre mim e Deus. Eu ignorava os sinais. Os pesadelos começaram. Sonhos estranhos, paralisias noturnas, sensação de ser observado. Achava que era estresse, cansaço, mas não era. Era espiritual. Eu já estava espiritualmente vulnerável, sendo drenado por dentro, mesmo enquanto servia aos cultos. E o mais assustador é que eu nem percebia o quão longe estava indo. Até que uma noite, algo aconteceu. Algo que nenhum culto, nenhum vídeo no YouTube, nenhuma pregação me preparou para enfrentar. Hoje eu preciso contar o que vivi, mas antes, você precisa entender como tudo começou, porque mesmo dentro da igreja, é possível estar caminhando direto para o inferno sem perceber. E foi isso que eu descobri da forma mais dura e real possível. Sou sonoplasta na igreja há anos. Sempre estive envolvido com o som dos cultos, ajustando os microfones, cuidando da mixagem, garantindo que tudo estivesse perfeito para que a palavra de Deus fosse ouvida com clareza. Era o primeiro a chegar e um dos últimos a sair. Me chamavam pelo nome com respeito. Muitos diziam: "Você é essencial no culto. Sem você o som não flui como deve." E aquilo me alimentava. Alimentava meu ego, minha sensação de que estava fazendo a obra, que eu era parte do mover de Deus. Mas, por dentro, algo estava errado. Eu participava de todas as ministrações, ouvia todas as pregações, sentia o fogo do louvor. Mas quando chegava em casa sozinho, com a porta trancada, eu voltava para o lugar mais escuro da minha alma. Os pecados sexuais, que eu achava que estavam controlados, me dominavam em silêncio. E eu continuava ali, funcionando como um servo ativo, mas sendo corrompido por dentro, aos poucos. Eu sei que muitos vão se identificar com isso, porque a verdade é que dentro das igrejas existem muitos como eu era. Pessoas que servem no altar, na mídia, no louvor, na recepção, até mesmo no púlpito, mas que na intimidade estão em cadeias espirituais. Cadeias feitas de pornografia escondida, masturbação constante, pensamentos impuros que não cessam, pecados sexuais demoníacos que parecem pequenos, mas que abrem brechas gigantescas no mundo espiritual. E ninguém percebe, porque por fora a gente continua com a roupa certa, a fala certa, a postura correta. Mas o coração já está distante de Deus. Eu cantava canções sobre santidade enquanto meu corpo era escravo da impureza. Orava em público com os irmãos,
mas em secreto alimentava fantasias sexuais. E, o mais assustador, achava que estava tudo bem. Afinal, eu estava dentro da igreja, servindo. Mas hoje, eu entendo que estar na igreja não é o mesmo que estar em Cristo. E é aí que muitos caem, porque o pecado sexual é silencioso, é disfarçado, é sedutor. Ele não te afasta da igreja, ele te afasta de Deus, mesmo estando dentro dela. E quando percebi isso, já era tarde demais. Algo havia sido ativado no mundo espiritual, e o que aconteceu comigo naquela noite foi o início de algo que eu jamais imaginei vivenciar. Um confronto direto com a realidade espiritual por trás dos pecados que eu escondia. E é por isso que eu preciso continuar essa história com você, porque talvez você esteja exatamente onde eu estive, achando que está tudo certo, quando na verdade já está sendo atacado e nem percebeu. Mesmo estando na igreja, havia algo que me prendia, algo que ninguém via. Eu sorria, servia, participava dos cultos como qualquer cristão ativo, mas por dentro estava travando uma guerra silenciosa contra os pecados sexuais. Essa luta não começou do nada. Lembro que tudo começou de forma inocente. Um clique em um vídeo, uma imagem sugestiva, uma curiosidade momentânea. A pornografia entrou na minha vida como quem não quer nada, e quando percebi, já era um vício. No início, eu me justificava. É só hoje. Deus entende. Amanhã eu oro. Mas o amanhã virava rotina. E com o tempo, a masturbação passou a ser um alívio para a ansiedade, um escape emocional. Quando me sentia sozinho, triste ou cansado, era para esse pecado que eu corria. O mais perigoso é que eu acreditava que tinha o controle. Eu dizia para mim mesmo: pelo menos eu não estou traindo ninguém, não estou fazendo mal a ninguém. Mas mal sabia que cada vez que eu cedia, algo dentro de mim morria espiritualmente. As fantasias começaram a se intensificar. Não eram mais apenas imagens ou vídeos. Eu começava a imaginar situações, pessoas próximas, até dentro da própria igreja. Isso me destruía por dentro. Mas eu continuava alimentando esses pensamentos impuros. E quanto mais eu escondia, mais o pecado ganhava força. É exatamente assim que o pecado sexual atua. Ele te seduz com prazer, mas te prende com culpa. É um ciclo perverso que rouba sua comunhão com Deus. Eu me pegava ministrando o som do culto enquanto minha mente ainda estava marcada pelas imagens da noite anterior. Sentia vergonha, mas ao mesmo tempo, uma sensação de impotência. Eu orava pedindo perdão, chorava, prometia parar, mas bastava uma brecha, um momento sozinho, e lá estava eu de novo, caindo. O pecado sexual tem esse poder demoníaco de te fazer sentir um prazer momentâneo e depois mergulhar numa culpa paralisante. E foi assim que o inimigo me manteve preso por anos, escondido, envergonhado, achando que ninguém podia saber, achando que eu podia vencer sozinho. Mas não se vence o que se esconde. Eu já não sentia mais a presença de Deus como antes. Os cultos pareciam vazios. A palavra não me confrontava mais como antes. A verdade é que os pecados sexuais demoníacos tinham criado uma fortaleza espiritual dentro de mim. E mesmo com toda a aparência de santidade, eu estava perdendo a batalha. E foi nessa condição, de alguém que se julgava forte, mas estava completamente vulnerável, que algo aconteceu. Algo espiritual, profundo e assustador. E é isso que eu preciso te contar agora. Porque foi exatamente ali que minha queda se tornou um chamado. Eu tinha sonhos estranhos, pesadelos constantes. Senti uma presença pesada em casa, principalmente durante a noite. O ambiente mudava de repente. Era como se o ar ficasse denso, como se algo ou alguém estivesse me observando nas sombras. Teve noites em que acordei sem conseguir me mexer, completamente paralisado, sentindo um peso sobre o peito. Eu tentava clamar por Jesus, mas minha voz não saía. Tudo isso começou a acontecer com mais frequência à medida que os pecados sexuais se intensificavam na minha vida. A pornografia e a masturbação não eram mais apenas hábitos. Eram portais espirituais que eu estava abrindo sem perceber. E cada vez que eu cedia, esses portais se escancaravam ainda mais. Deus já estava me alertando, tentando me mostrar que algo estava errado. Mas eu ignorava. Eu achava que era apenas estresse, fruto do cansaço. Mas não era. Era espiritual. Eram sinais claros de uma batalha espiritual acontecendo ao meu redor e dentro de mim. Só que, como muitos, eu fazia o que era mais fácil. Fingia que não era nada. Colocava um louvor,
Fazia uma oração rápida e me convencia de que estava tudo bem, mas não estava. Os sinais estavam ali. O sono agitado, os pensamentos impuros que surgiam até em momentos de adoração, os olhares contaminados por desejos carnais. Tudo isso fazia parte de um ciclo que eu não conseguia quebrar. E se você já sentiu isso, essa inquietação no espírito, essa opressão na alma, essa sensação de que há algo sombrio te rondando, talvez você também esteja ignorando os avisos de Deus. Os pecados sexuais demoníacos não apenas nos afastam da presença de Deus, mas nos conectam com forças espirituais das trevas. Eu não entendia isso na época. Eu achava que era só uma fase, algo que eu mesmo daria conta de superar. Mas a verdade é que o mundo espiritual já estava reagindo à minha vida de pecado. E quanto mais eu caía, mais os sinais se intensificavam. E mesmo assim, eu continuava fechando os olhos. As músicas que eu ouvia já não me tocavam mais. As orações pareciam bater no teto. O culto podia estar pegando fogo, mas eu me sentia frio. Era como se houvesse uma parede invisível entre mim e Deus. E ali, em meio a tudo isso, algo começou a mudar. Algo profundo e assustador. Uma experiência que eu nunca vou esquecer. Foi o ponto em que Deus deixou de apenas me alertar e decidiu me mostrar a verdade com os próprios olhos. E o que eu vi mudou tudo. Foi depois de um culto específico, onde senti algo diferente. Algo que não dava para explicar com palavras simples. Desde o início do louvor, parecia que o ambiente estava mais carregado, mais sério, como se o céu tivesse descido sobre aquele lugar. Enquanto eu fazia o som, percebi que meu corpo reagia de forma estranha. Um arrepio forte na espinha, as mãos suando, uma sensação de desconforto que se misturava com temor. Era como se o Espírito Santo estivesse começando a me cercar por todos os lados. Eu tentava me concentrar nos botões da mesa de som, mas minha mente estava sendo invadida por flashes dos meus pecados ocultos. Era como se Deus estivesse iluminando cada canto escuro da minha alma naquele exato momento. Na hora da palavra, o pastor começou a pregar sobre santidade e libertação de pecados sexuais. Ele nem sabia o que eu vivia em segredo, mas parecia estar lendo meu coração. A cada frase era como se ele estivesse falando diretamente comigo. Ele falou sobre pornografia, sobre masturbação, sobre pensamentos impuros, e sobre como esses pecados sexuais demoníacos se tornam correntes que prendem a alma. Meu coração disparava, meus olhos enchiam de lágrimas e minha mente gritava: é comigo, é comigo. Eu sabia que Deus estava ali, que aquela era a minha chance. Mas junto com o arrependimento, veio também um medo terrível, porque eu percebia que já não era só uma luta interna, era algo espiritual muito mais profundo. Depois da pregação, houve um momento de oração. O pastor chamou todos que queriam libertação para irem à frente. Eu hesitei. O orgulho ainda tentava me segurar na cadeira. Afinal, como um sonoplasta, alguém visto como servo fiel ia se expor daquele jeito. Mas minha alma gritava mais alto. E quando eu finalmente dei o primeiro passo, parecia que toneladas saíam das minhas costas. Eu fui até o altar tremendo, chorando, me sentindo nu diante de Deus. E ali, no meio daquela oração, enquanto mãos eram impostas sobre mim, algo aconteceu. Não foi apenas uma emoção, foi espiritual. Era como se Deus estivesse quebrando camadas de sujeira que estavam há anos grudadas na minha alma. Era como se Ele dissesse: agora eu vou te mostrar o que acontece com quem brinca com o pecado e ignora meus avisos. Foi ali, naquele momento de entrega e vulnerabilidade, que algo começou. Algo que eu jamais poderia imaginar. A partir daquela noite, o mundo espiritual se abriu diante de mim de forma real, intensa, sobrenatural. E foi isso que deu início à experiência mais chocante da minha vida. Porque Deus não apenas me tocou. Ele decidiu me mostrar o que acontece com aqueles que vivem nos pecados sexuais sem arrependimento. Naquela noite, enquanto dormia, algo inacreditável aconteceu. Era para ser apenas mais uma madrugada como tantas outras. Depois de um culto impactante, uma oração sincera, e a sensação de que algo espiritual havia começado a se mover dentro de mim. Mas quando fechei os olhos, percebi que meu corpo adormeceu, mas o meu espírito não. Era como se eu tivesse sido puxado para fora da realidade física, arrancado do mundo natural e levado a um lugar que eu nunca imaginei ver com meus próprios olhos. Não foi um sonho comum, não foi imaginação. Era vívido, real, intenso. Eu estava consciente. Eu via,
ouvia, sentia. E desde o primeiro instante, entendi que aquilo era algo espiritual. O ambiente ao meu redor era estranho, sombrio, silencioso e ao mesmo tempo opressor. Não havia som de carros, não havia luz solar, não havia vozes humanas. Era como se eu estivesse em um outro plano. Um espaço entre o visível e o invisível, onde o mundo físico não tem mais força. E foi ali que tudo começou a mudar. Eu sentia uma presença me conduzindo, mas não era uma presença maligna. Era como se uma força espiritual me guiasse com autoridade. Meu coração batia forte, e mesmo sem entender, eu sabia. Deus estava me levando para algo que eu precisava ver. Algo que revelaria a dimensão real daquilo que eu havia vivido nos últimos anos. Aquilo que eu achava pequeno, controlável, tolerável, estava prestes a ser revelado com toda a sua verdade espiritual. A atmosfera era carregada. O chão era seco, rachado, como se tudo tivesse sido queimado há muito tempo. O ar era pesado, quase sufocante. Meus pés tocavam o solo, mas não havia sensação de firmeza. Era como andar em um lugar onde não existe paz. A cada passo, eu sentia o peso da eternidade, como se o tempo não existisse ali. Eu não ouvia vozes, mas sentia gemidos. Era como se milhares de almas estivessem chorando em silêncio ao meu redor. E eu não entendia o porquê de estar ali. Até que os pensamentos começaram a vir à tona. Lembranças das vezes que pequei, dos vícios escondidos, dos pecados sexuais que me dominavam em segredo. Tudo parecia vir à tona diante daquela realidade. A pornografia, a masturbação, os pensamentos impuros, estavam todos vivos, estampados, como se fossem acusações espirituais ao meu redor. E enquanto eu caminhava naquele ambiente, algo mais profundo começou a acontecer. Como se aquele lugar fosse apenas o início, uma introdução, um portal, um prelúdio para algo muito mais intenso que eu ainda iria presenciar. E eu sentia que estava sendo preparado para ver com os meus próprios olhos o que acontece no mundo espiritual, com aqueles que insistem em viver aprisionados no pecado sexual sem arrependimento. Eu fui levado a um lugar de dor, gritos, e percebi que estava vendo o castigo dos pecados que eu mesmo cometia. Era como se os céus tivessem decidido escancarar diante de mim a realidade espiritual daquilo que, por anos, eu escondi de todos e até tentei esconder de mim mesmo. A atmosfera mudou repentinamente. O que antes era apenas opressivo se transformou em terror absoluto. As trevas tomaram conta de tudo ao meu redor. As sombras pareciam vivas, gritos cortavam o ar como lâminas, e cada som carregava uma agonia que parecia eterna. E no meio daquele caos, eu entendi. Estava vendo o Vale dos Pecados Sexuais. Um lugar específico no mundo espiritual, reservado para aqueles que viveram mergulhados na imoralidade, na lascívia, nos desejos carnais, sem jamais se arrependerem. Vi um grupo de almas sendo consumidas por chamas que não matavam. Seus olhos estavam em brasa, seus corpos em constante tormento. Eram viciados em pornografia. Pessoas que, como eu, passaram noites e noites entregues às telas, clicando, assistindo, consumindo a sensualidade alheia sem perceber que no mundo espiritual estavam alimentando demônios sexuais. Um deles gritava: "Eu achava que era só prazer, eu achava que ninguém via", mas ali, todos viam. A vergonha era eterna. Cada cena que assistiram voltava repetidamente diante deles como tortura. Espíritos os forçavam a abrir os olhos enquanto suas pupilas ardiam em dor insuportável. E eu tremia, porque via mim mesmo ali. Vi o que poderia ter sido o meu destino se Deus não tivesse me arrancado a tempo. Continuei sendo conduzido, e o cenário piorava. Um novo grupo de almas estava acorrentado, forçado a reviver cenas de adultério, de sexo fora do casamento, de encontros secretos que pareciam apaixonados, mas que agora eram lembranças de condenação. Eram fornicadores, homens e mulheres que traíram, que viveram relações ilícitas, que acharam normal se entregar à carne antes de se entregar a Deus. Vi casais sendo separados por forças demoníacas que os torturavam individualmente. Um homem gritava: "Mas eu amava ela." E a resposta que ecoava nas trevas era: "Mas não amava a santidade." As correntes espirituais não estavam só nos corpos, estavam nas almas. E cada corrente tinha o nome do pecado que os prendeu. E então, o que vi a seguir me chocou profundamente. Um vale inteiro de pessoas presas em laços de sedução e fantasias sexuais impuras. Homens e mulheres que usaram o corpo,
o olhar, a fala, para seduzir, que viviam mentalmente em adultério constante, que alimentavam desejos secretos, impuros, enquanto fingiam santidade. Demônios os atormentavam com imagens distorcidas, com vozes que os provocavam e zombavam deles. Eles gritavam, cobriam os ouvidos, mas não havia alívio. Um deles dizia: "Eu nunca toquei ninguém, era só na mente." E a resposta era brutal: "Mas sua mente foi o altar do pecado." Naquele momento eu entendi que os pecados sexuais não são apenas fraquezas humanas. Eles são armadilhas demoníacas, portais para a condenação, prisões que começam em silêncio e terminam em gritos eternos. E o que eu ainda ia ver a seguir me faria cair de joelhos diante da realidade mais dura da minha vida. Vi pessoas com olhos em chamas, outras amarradas em correntes, sendo torturadas pelos próprios desejos. Não era uma metáfora, era real, era palpável, era brutal. No vale dos pecados sexuais, cada alma estava sendo confrontada com aquilo que cultivou em vida. Nada ali era injusto. Tudo era consequência. E o que mais me aterrorizava era ver o quanto aqueles castigos espirituais estavam ligados diretamente à prática do pecado que cada um havia alimentado no secreto. Os que viveram mergulhados na pornografia, por exemplo, tinham seus olhos queimando incessantemente. Eles gritavam por socorro, mas não havia descanso. Espíritos os forçavam a encarar cenas grotescas, distorcidas, como se estivessem sendo obrigados a assistir versões demoníacas dos mesmos conteúdos que buscavam na internet. Cada imagem, agora, era uma arma contra eles. Mais adiante, vi homens e mulheres completamente despidos, não só fisicamente, mas na alma. Eram os que se entregaram à fornicação e à traição. Suas bocas proferiam palavras de arrependimento, mas já era tarde. Eles estavam presos em correntes negras que pulsavam como se estivessem vivas. Demônios os arrastavam por vales secos e escuros, fazendo-os reviver cada ato, cada toque proibido, cada encontro ilícito. As correntes pareciam carregar os nomes dos parceiros com quem pecaram, como se cada pessoa com quem se deitaram tivesse deixado uma marca espiritual permanente. Era como se os laços de alma que criaram em vida agora fossem cordas de sofrimento eterno. E então, vi um grupo de almas completamente enredadas por serpentes feitas de fumaça escura. Eram os sedutores, os que viveram de aparências, os que alimentaram fantasias sexuais impuras, mesmo sem nunca terem pecado fisicamente. Ali estavam os que usaram o corpo como isca, que provocaram com olhares, roupas, palavras. Também vi aqueles que dentro da própria mente construíram castelos de impureza, alimentando desejos, idealizando cenas, se masturbando em segredo, como se nada disso tivesse peso eterno. Agora, suas mentes eram presas. Vi espíritos que penetravam os pensamentos como flechas em chamas, invadindo-os com gritos, imagens e sensações que eles não conseguiam mais controlar. Eles seguravam suas cabeças, imploravam por silêncio, mas só havia tormento. Cada tipo de pecado sexual ali tinha sua punição específica. E não era Deus quem os torturava. Eram os próprios frutos da vida que levaram. Eles haviam alimentado o inferno por tanto tempo, que agora se tornaram parte dele. Era como se as práticas ocultas que tiveram em vida tivessem ganhado forma, dentes, garras. E agora, cobravam o preço. Eu não conseguia mais conter as lágrimas. Era horrível demais para suportar. Mas mesmo assim, algo dentro de mim dizia que ainda havia mais para ser revelado. Que aquilo não era o fim da visão. O espírito ainda iria me levar mais fundo, para mostrar algo que eu jamais esqueceria. Quando acordei, estava em choque. Meu corpo ainda tremia, o suor escorria pelas têmporas, e a sensação de peso espiritual ainda estava presente. Era como se parte de mim tivesse ficado naquele lugar, e a outra parte tivesse retornado com uma missão urgente, um recado que queimava dentro do meu espírito como fogo. Eu me sentei na cama ofegante, tentando entender tudo o que tinha acabado de viver. Não era um sonho comum, eu sabia. Era algo real, profundo, espiritual. Mas o que mais me marcou, mais do que os gritos, do que as correntes, mais até do que o próprio vale dos pecados sexuais, foi o que ouvi antes de ser trazido de volta. A voz foi firme, mas cheia de amor. Autoridade e compaixão se misturavam na mesma frase. Era Jesus, e ele disse: "Vá e avise, antes que seja tarde." Essas palavras não saem da minha mente desde então. Elas ecoam dentro de mim todos os dias. Vá e avise, como um trompete espiritual, uma convocação.
porque há milhares, talvez milhões de pessoas dentro das igrejas que estão exatamente onde eu estive, com aparência de santidade, mas escravos dos pecados sexuais demoníacos. Pessoas que servem no altar, no louvor, na mídia, nos bastidores, mas que à noite se rendem ao pecado da pornografia, da masturbação, das fantasias impuras. Pessoas que se acham salvas, mas já estão espiritualmente prisioneiras, sendo sugadas por forças das trevas que operam em silêncio. Antes que seja tarde, foi a parte que mais pesou no meu espírito, porque muitos acham que têm tempo, que podem se arrepender depois, que Deus vai entender sua fraqueza. Mas eu vi com meus próprios olhos o que espera os que brincam com o pecado sexual. Eu vi como o inferno está estruturado para receber aqueles que ignoram os avisos de Deus. O problema não é cair uma vez. O problema é se acostumar com a queda. É aceitar que o pecado faz parte da vida. É se tornar insensível à presença de Deus, enquanto vai se entregando aos desejos carnais dia após dia. Naquela visão, eu não apenas fui confrontado, eu fui convocado. E hoje, cada palavra que falo, cada testemunho que compartilho, é parte do cumprimento dessa ordem divina. Alertar, sacudir, despertar aqueles que ainda podem ser libertos. Porque se você está ouvindo isso agora, é porque ainda há tempo. Ainda há misericórdia, mas o tempo está passando. E o que eu vi, o que eu ouvi, foi apenas o início da revelação. Ainda havia algo que eu precisava entender. Algo que completaria tudo aquilo que Deus estava me mostrando sobre o mundo espiritual e os pecados sexuais. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem falou com você de alguma forma. E se você está preso a algum desses pecados sexuais, saiba que ainda há tempo. Deus me deu uma segunda chance, mesmo quando eu achava que não havia mais saída. E Ele pode fazer o mesmo por você. Não importa o quão fundo você tenha caído, não importa há quanto tempo você esteja nessa luta. A misericórdia de Deus é real, e Ele está pronto para te libertar. Mas é preciso tomar uma decisão hoje. Se essa história te tocou, se de alguma forma você se viu refletido nas minhas palavras, eu te convido a fazer parte dessa jornada de transformação. Se inscreva agora no canal para continuar recebendo mensagens que vão confrontar, despertar e edificar sua vida espiritual. Aqui nós falamos a verdade, sem máscaras, porque o tempo está se esgotando e o inferno não é uma metáfora. É real. Comenta aqui embaixo a frase, eu quero ser liberto. Se você deseja uma mudança real. Não tenha vergonha. Isso é entre você e Deus. Mas esse comentário pode ser o primeiro passo da sua libertação. E se você aceita o desafio, viva os próximos 7 dias longe desse pecado. E depois volte aqui para contar o que mudou. Eu estarei lendo cada testemunho. Se você chegou até o final deste vídeo, deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais vidas. E agora, assista o próximo vídeo que está aparecendo na tela. Nele, eu vou compartilhar como começou meu processo de libertação completa e os passos que me fizeram vencer o pecado sexual. Você não pode parar por aqui. Sua transformação está só começando.